réu. Réu do corpo e do sangue do Senhor. Deixa eu me explicar aqui. Réu, essa palavra aqui, é um termo que ocorre 8 vezes em todo o Novo Testamento. Vou citar apenas alguns textos. Mateus capítulo 5 e o versículo 21 diz sujeito a julgamento. Mateus capítulo 26 e o versículo 66, réu de morte. Marcos capítulo 3, versículo 29, diz réu de pecado eterno. Ainda, quero acrescentar mais 2 textos. Hebreus capítulo 2, versículo 15, que está assim, sujeitos à escravidão por toda vida. E por último, Tiago, o capítulo 2 e o versículo 10, culpado de todos. Essa palavra réu significa tudo isso. O que implica dizer que dentro da hermenêutica não tem como você fazer malabarismo. Não tem como pintar essa palavra e colocar umas florzinhas do lado dela. Ela é exatamente o que está dizendo esses textos. Se você buscar o texto original desta palavra, você vai encontrar todas estas frases que indicam a natureza e o caráter desta palavra. Então, o Senhor está dizendo para nós, por meio de Paulo, quem come do corpo de Cristo, bebe do corpo de Cristo, na sua mesa, é culpado, é sujeito a um julgamento eterno, é réu de morte, está sujeito à escravidão por toda a vida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Porque, irmãos, nós vamos saber qual as implicações de tudo isso. Por que é tão sério que o Senhor está dizendo aqui? Por que banalizar a mesa do Senhor é algo tão sério? Muitos irmãos não sabem o que significa a mesa do Senhor. Acham que é um culto qualquer. Não é um culto qualquer. Esta reunião ela foi estabelecida pelo próprio Senhor antes da sua morte. Antes da sua morte, ele estabeleceu esta reunião. Todos os domingos pela manhã, a igreja primitiva partia o pão. Eles tinham uma reunião da mesa do Senhor. Era algo muito sério para eles. E não podemos aparecer na história 2000 anos depois para banalizar aquilo que é sagrado. Então, prestemos atenção. Aí vem uma palavra muito importante no versículo 28. Examine-se. Essa palavra no texto grego é dokimazo. Essa palavra vem de um vocábulo que é dokimos. Dokimos. O que é dokimos? Essa é uma palavra que ela foi retirada do meio comercial, da área daqueles que cuidavam do dinheiro, dos bancários. Naquela época, irmãos, irmãs, não havia dinheiro em papel como nós temos hoje. O dinheiro era em moedas. Essas moedas, para cada valor, elas tinham um tamanho e um peso. Muitas pessoas pegavam as moedas e raspavam os cantos delas para poder fazer outras moedas, para poder multiplicar. Então, os dóquimos eram aqueles que pegavam as moedas e eles eram íntegros. E eles pesavam, eles sabiam que aquela moeda, embora tivesse aquele valor, porém não tinha o peso ideal, não correspondia ao valor. Ela tinha sido raspada, alguém foi lá e lixou, tirou um pouquinho dela para poder ir juntando pouco a pouco e fazer outras moedas. E essas outras moedas nunca eram iguais. Então os dóquimos, eles eram conhecidos como os homens autênticos, verdadeiros, homens de caráter. É daí que vem essa palavra dokimazo, dóquimos, caráter íntegro. E aqui o Senhor está dizendo, examine-se. Só que aqui está uma palavra em português, que foi traduzida e diluiu-se o sentido exato dela. Porque há um sentido dessa palavra subsidiário que é colocar à prova. Mas é que vem dessa raiz. Porque as moedas tinham que ser colocadas à prova para saber o seu valor. Esse sentido, ele se encaixa. Nós precisamos colocar à prova para saber qual é o valor da mesa do Senhor. Nós precisamos pesar esta mesa. Porque, irmãos, vocês olham aqui, o que tem aqui é um suco de uva, pão sem fermento,
E o que é realmente isso? Um ritual. Por que a gente come? Porque os irmãos dizem que a gente tem que comer, tem que beber. Mas nós não pesamos e achamos que isso traduz um sentido secundário, um sentido qualquer, um ritual qualquer. São figuras. A verdadeira realidade é Cristo, sim. Mas o sentido é que isso nos leva à realidade. Porque mais do que comer o pão e beber o cálice, é que nós tocamos a realidade. E aqui é que está o problema, é que não tocamos a realidade. E porque muitos de nós viemos de movimentos onde esse assunto não era prioridade, era secundário, agimos com a mesma consciência. Essa palavra examine-se é muito séria. Examine-se. Examine-se. Aí ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo. A palavra aqui é crime, come o julgamento. Você come o seu próprio julgamento. Próprio julgamento. Irmãos, nós vamos ter a exposição das aplicações. E vocês vão entender isso. Por quê? Porque Deus leva tão sério, porque ele diz que nós podemos beber o nosso julgamento. Porque nós podemos sim ser reprovados eternamente por causa da mesa do Senhor. O que eu digo para vocês, se não tem consciência, se você não compreende isso, se não é com esse coração, melhor é ter ficado em casa do que tratar a mesa do Senhor como algo banal. Algo banal. Vamos para o próximo texto. Deixe-me colocar só alguns pontos aqui sobre essa palavra discernir. É um termo que ocorre 18 vezes em todo o Novo Testamento. Mas vou citar apenas 3 textos. Mateus capítulo 21, versículo 21, a última parte, bem no meio do texto, está assim, ó. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, esta palavra, duvidares. Tiago 1,6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. E por último, Judas 1,22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então aqui, essa palavra é esse sentido, pois quem come e bebe e duvida do corpo de Cristo, este é o sentido, irmãos. Quem come e bebe e tem dúvida que isso é o corpo de Cristo, você não está comendo, isso aqui é o corpo, isso aqui é a realidade do corpo, isso aqui é o que o Senhor nos ensinou. Isso aqui, mais do que comer o pão, beber o cálice, é que espiritualmente nós tocamos no corpo de Cristo. Nós tocamos naquilo que o nosso Senhor Jesus disse, isto é o meu corpo. Ele não disse, isto é a figura do meu corpo. Isto é o símbolo do meu corpo. Olha o sentido dessa palavra. Porque você pode comer do pão, pode beber do cálice, e você pode ter dúvida. Você pode ter dúvida que isso exatamente é aquilo que Jesus disse. Deixa eu dizer para vocês. Nós estamos aqui fazendo exatamente o que os discípulos fizeram naquele dia no cenáculo. Só que eles fizeram antes da cruz. Então, quando eles fizeram, eles tinham medo, eles tinham dúvida, estavam inseguros, eles estavam querendo saber quem era o maior. Judas estava ali com o desejo de traí-lo. Estava uma confusão naquela mesa. Mas o soberano e santo anfitrião sentou nela e acolheu a todos. Como Davi acolheu Mefibosete na sua mesa, comendo na sua mesa todos os dias. Aquele aleijado, aquele que estava lá em Lodebar, abandonado, aquele que estava com medo da morte, aquele fugitivo, aquele que era da descendência de Saul e viveu no anonimato por tantos anos, no estado de degradação e miséria. Davi mandou trazer Mefibosete para comer na sua mesa. Assim estava o nosso Senhor. Essa mesa, irmãos, eu digo para vocês, eu me atrevo a dizer, ela tem um aspecto ainda maior. Não diminuindo em nada a mesa do Senhor, porque é dela que essa deriva. Mas pelo fato de que nós estamos depois do Calvário. Essa mesa, ela está depois do Calvário. Nessa mesa, nós podemos gritar, ele ressuscitou. Nessa mesa, nós podemos gritar, o pecado foi vencido. Nessa mesa, nós podemos gritar, Satanás foi vencido, o inferno foi vencido, a morte foi vencida. Nessa mesa, nós podemos gritar,
O nosso Senhor Jesus apagou todo escrito de dívida que era contra mim. Ali naquela mesa os discípulos estavam se entreolhando, estavam buscando coisas pessoais. Nós aqui não, irmãos. Aqui não temos que buscar mais nada.